forma muito burocrática, mas muito segura. O Vitória ganhou o Ituano, né? Ao modo Vitória. Acho que a gente não consegue enxergar grandes atuações de Vitória, mas tem uma efetividade boa. Tem um goleiro reencontrou bom. as bolas aéreas que tinham cessado, mas reencontrou. Fácil. Não foi dessa vez com o Léo Gamalho, mas, por exemplo, tem um centroavante que, mesmo sem muita mobilidade, guarda, tem uma bola aérea que com vários jogadores que incomodam, tipo, não é uma bola aérea para um jogador, é uma bola aérea que incomoda, e tem um goleiro que essa vitória acabou sendo 2-0. Aí você fala, mas até o finalzinho a bola estava ali com o Ituano e tal, mas sem fazer muito perigo. Mas o arame liso danado. Total. Né? Mas eu ia dizer, não era, o que eu ia dizer era o seguinte: não foi como aquele 1-0 sobre o Ceará. Mas Lucas Arcanjo teve um papel importante nesse jogo também. Pega uma bola muito difícil ainda no primeiro tempo e faz uma defesa, só uma no segundo. Então tem um goleiro bateu muito mais essa bola no segundo, hein? Que foi uma ótima jogada do Ituano. O cara bate na mão de Arcanjo. Mas bate em cima dele. Mas tá posicionado e defendeu, né? Assim, mas era uma bola perigosíssima, né? Perigosíssimo. Veja só. O líder do campeonato tem um goleiro mais do que eficiente, um goleiro que está fazendo um bom campeonato, um centroavante que o do Sport parou de fazer gol, mas assim, são características completamente diferentes em relação a jogar sem a bola. O Gamalho, ele realmente sem a bola praticamente não produz. Mas nesse momento o Léo Gamalho é uma fase mais artilheira entrando na reta final, ou seja, em vez de perder o centroavante para de fazer gol, o Vitória está fazendo. O sistema defensivo do Vitória é muito bom. Wagner Leonardo é um dos, ou talvez, o melhor jogador do campeonato. Se o Vitória for campeão da Série B e tiver... Qual é o destaque do Vitória? Para mim seria Wagner Leonardo. E que puxou Camutanga para cima, tá? Assim, ele Camutanga, fez Camutanga... De novo. Camutanga sempre forte. Então, mas, mete Camutanga também, mesmo que seja o cara tá puxando ele para cima, mas ele conseguiu corresponder. Essa vitória... Mas o Odivan correspondia com o Mauro Galvão, né? Sem Mauro Galvão... O Odivan foi bater na seleção brasileira ou não? Acho que não. Odivan chegou a ser convocado. Chegou a ser convocado. A vitória que o Vitória teve contra o Ceará, Lucas Arcanjo salvou de tudo que era jeito o jogo do Barradão. Esse jogo, no Novela e Júnior, não foi dessa forma. Embora o Ituano tenha tido todas as oportunidades para tentar criar, mas só criou uma chance no segundo tempo. Então, quando o Condé fala que o jogo foi controlado, mesmo com o Ituano rondando a área, se aproximando, isso é tudo verdade. E tivesse terminado 1-0, a opinião dele seria, se tivesse sido a mesma, seria justa da mesma forma, porque 1-0 seria um jogo apertado, porque 1-0 contra o Ceará não foi 1-0, foi um terror manter aquele 1-0. Contra o Ituano, né, como o Fred falou, arame liso, foi completamente arame liso, mas por parte da própria inoperância do Ituano, como da marcação que o Vitória consegue. Veja só, o Vitória é um time muito mais pegador fora de casa. Chega, dá inveja. Compete. É um time que compete. Dá inveja, porque compete. Você vê um marasmo assim, não faz grandes partidas. Não foi uma grande partida, mas competir dessa forma você saber que, se você não acelerar um pouquinho, não vai dar em lugar nenhum. Em vez de parecer que, se jogar nesse banho-maria aqui, uma hora aparece. Uma hora cai do céu, uma hora... Enfim, você chega no resultado. Então, esse Vitória, como o Cauê está falando agora, esse Vitória que compete fora de casa, isso é algo muito determinante para o Vitória estar onde está. E ter assimilado tão rápido. Tipo, já aquele 6-0 está parecendo que foi em abril. Foi semana retrasada. Já ganhou 2 jogos. Já são você não busca mais reflexo daquilo ali negativo. 5 gols marcados, nenhum sofrido, bola para frente, lidera. A gente está falando aqui que o Sport poderia abrir 5 pontos, o Vitória pode abrir 7. E se o Juventude não ganhar do Avaí, significa que o Vitória, faltando 9 rodadas para terminar a Série B, o Vitória já estaria na 32ª rodada. Porque só lá na 32ª rodada, acontecendo tudo ao contrário, o Vitória perderia o seu lugar no G4. Então, nesse pega o Tombense, né? E pega o Tombense agora em casa. E pega o Tombense. Depois a tabela vai ficar chata. Mas esse jogo... o cenário da vitória. Mas está fazendo seu recorte positivo, né? Mas veja só, se o Avaí não ganhar... Desculpa, se o Juventude não ganhar do Avaí,
seriam 7 pontos, com o Tombense na próxima rodada. É plenamente factível que na 30ª rodada ele abra uma diferença assim que... Dos confrontos diretos. Por causa dos confrontos diretos, que abre uma diferença... Guarani, Novo Horizontino, Juventude e Criciúma. Que na 30ª rodada ele tenha 3 ou 4 rodadas de vantagem. Nesse momento, veja só, a próxima rodada, nesse momento, vai ter nas posições atuais, terceiro contra o quarto e quinto contra o sexto. Então, a gente tem esses 2 jogos, tá? A gente tem esses 2 jogos que são terceiro contra quarto, Guarani contra Novo Horizontino, e quinto contra sexto, Juventude contra Criciúma, na próxima rodada. O Vitória pegando um Tombense. Chance enorme de abrir aí 9, 10 pontos. Depois, restariam 8 jogos para o Vitória. Mas o Vitória faria exatamente o que você falou. O Vitória jogaria tudo administrando o que quisesse. Tudo. Mas quais são os 8 jogos que restariam para o Vitória? Os 6 primeiros colocados, abaixo dele, ele pegaria todo mundo. Sport, Guarani, Novo Horizontino, Juventude, Criciúma, ele pega todo mundo. Mas pega Guarani e Sport, por exemplo, em casa. Sim. Metade ele vai ter que pegar em casa, né? Então, assim, ele pega todo mundo e os 2 e ainda tem 2 jogos contra Sampaio fora e Chape fora na última rodada. Então, assim, ele ainda pega os 6 piores. Desculpa, os 6 melhores times abaixo dele no campeonato. É uma tabela dura. Mas se ele ganhar da Tombense, eu diria que é uma tabela para quem está projetando disputa de título ali, Sport, Vitória e Guarani. Aí essa tabela pode chatear a margem do Vitória para ser campeão. Porque, por exemplo, vamos dar um desenho bem possível. O Vitória está 55 a 53 no Sport. É bem possível que fique 58 a 53 na próxima rodada. Ou 54, se o Sport tira um empate lá. Tá? O Vitória tende a botar uma margem aí de 5 ou 4 pontos no Sport. Você pode ter certeza que vai chover comentários dizendo que acabou, que o Vitória é campeão, mas essa série do Vitória na sequência pode abrir aí margem para pode acontecer o que está lá marcado, meu irmão. Pode ser na penúltima rodada. A final do campeonato. Seria ótimo se os 2 times já tiverem subido, seria um ótimo jogo. Veja só, se na penúltima, veja só, hoje os 2 tiverem não tiverem subido, o Sport dá 5. Hoje, se na penúltima rodada nem Vitória nem Sport tiverem com acesso, aí é caos. Apanharam demais daqui para lá, viu? Assim, veja só, nesse cenário que a gente está falando aqui, é caos. Penúltima rodada os dois. Então, veja só, nesse cenário, porque eu estou falando o cenário que você falou. O cenário que você falou, para acontecer, é muita porrada daqui para lá. Porque para que eles estejam ainda brigando pelo acesso na penúltima rodada, não faz sentido. Eu acho que eles podem. Veja, não, pô. Não estou dizendo que não vai acontecer, não. Estou dizendo assim, que com o cenário que se desenha, eu estou dizendo que é complicado. Eu estou dizendo para a galera se preparar, que se na penúltima rodada o jogo Vitória e Sport for de 2 times que ainda estão brigando pelo acesso. Não, pode ter um só brigando pelo acesso. Então, esse um vai apanhar muito daqui para lá. Porque não tem. Veja só, Mas os 2 não suscetíveis a levar umas porradinhas pelo caminho. Todo mundo tá. Por outro lado, mas a gente também, para não ser também só o profeta do Apocalipse, se na penúltima rodada tiver um pouquinho de paz, porque, pô, todo mundo merece um pouquinho. É o que eu tô dizendo, é uma finalzinha bonita. Seria um jogo grande, um jogo bom.